Bem-vindos mais um dia de Grupo Mandala, mais uma terça-feira aqui juntos reunidos com vocês. Essa jornada tem sido de muito aprendizado, essa caminhada tem sido um alento para a gente semanalmente, sempre trazendo algo que a gente está precisando. E, sobretudo, aqui a gente consegue perceber, ao se olhar para si, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo também que a gente já conseguiu construir com a gente. A gente vai. Ana Cristina, não tá conseguindo me ouvir? Fala aí pra mim, Ana Cristina. Então, voltando. E a gente consegue perceber aquilo que a gente já construiu, aquilo que a gente precisa ainda melhorar. A gente consegue se ouvir e consegue ouvir o outro. E ao ouvir o outro também, a gente se ouve. Porque o outro, ele é uma extensão da gente, de quem nós somos. Por quê? Porque desde quando a gente nasce e a gente vai se desenvolvendo, nós vamos constituindo nosso caráter, quem somos, a partir da convivência e da relação que a gente vai tendo com os nossos pais, com o nosso ser familiar, a instituição religiosa, escolar. E nisso a gente vai formando o nosso eu, vai construindo. Óbvio que tem coisas que já são da nossa alma, do nosso resgate da gente, mas grande parte daquilo que está em nós vamos construindo a partir daquela relação que a gente tem. As pessoas que a gente admira e a gente tenta fazer parecido, ou tenta aprender um pouco com ela. Não vamos fazer igual, mas vamos aprendendo do nosso jeito. Aquilo que o outro fez e a gente não quer repetir, e muitas das vezes a gente acaba repetindo. E nisso a gente vai até lembrando um pouco daquela música, né? Pais e Filhos. É muito interessante, né? Essa música Pais e Filhos, porque ela vai trazer pra gente algumas considerações. E aí a gente percebe, né? Que quando a gente fala dos nossos pais, a gente também precisa olhar pra gente, porque a gente cobra deles muitas coisas. E depois, quando a gente se vê no lugar de pai, no lugar de mãe, e muitas coisas a gente confirma que ele estava certo. É importante. Esse aqui, ó. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das 3. Aí quando a gente olha para esse trecho, vocês podem falar as impressões de vocês aí nos comentários ou ligar o microfone, tá? Quando eu leio essa parte, eu lembro do quanto a gente tem medo e quanto a gente tem proteção. E a gente vai crescendo e acha que isso um dia acaba, do querer colo, do querer também fugir de casa, fugir do problema, fugir daquele contexto que a gente está inserido, né? E aí a gente pede, né? Posso dormir aqui com vocês. A gente também quer se esconder, a gente quer um colo. E a gente vai buscando também os nossos pais, nas nossas relações. A gente vai buscando aquilo que a gente teve e também aquilo que a gente não teve. E muitas das vezes acabamos por buscar aquilo que a gente teve e não gostou, mas como é aquilo que a gente conhece, a gente busca repetir aquilo, a gente busca de novo. Às vezes você teve um pai que te fez sofrer tanto ou não te deu aquilo que você queria,
E quando você cresce, você vai buscar um companheiro ou uma companheira que se parece com seu pai. Tem as contradições da vida. A vida ela traz as suas contradições. Tem um trecho aqui que eu acho interessante. Você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E é interessante esse culpar os pais. Aquilo que a gente coloca, né? Meu pai foi isso, minha mãe foi isso. Não tem nada de errado culpar os pais, mas é interessante a gente tentar ressignificar essa culpa dos pais e trazer para a gente a responsabilidade depois, quando a gente cresce. Primeiro você culpa, depois você entende e conversa com essa culpa desse culpar os pais, para depois você ressignificar e trazer. Porque depois que a gente cresce já não é mais responsabilidade de ninguém, é nossa. Aí já só nos cabe o que que você vai fazer com aquilo que você recebeu ou deixou de receber. E até quando a gente deixa de receber, a gente recebe. Por quê? Se eu recebi, se eu não recebi a presença, eu recebi a ausência. Se eu não recebi o afeto, eu recebi a ausência do afeto. Então vai ter dois caminhos, né? Você não receber e você receber a ausência daquilo que não recebeu. E vai depender da forma como você olha aquela relação. E são relações importantes. E aí a gente vai voltando para lá. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. E depois de tanta reflexão nessa música, de tanta troca, de tanta, de olhar no seu fundo, no seu íntimo e refletir, depois de olhar para todo aquele peso, você diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. O que prevalece no final de tudo é o que a gente conseguiu fazer com aquilo. É que muitas das vezes, independente do quanto dói, do quanto a gente está calejado, é que a gente pode. O amor é importante. No final de tudo, o amor é importante. E para mim fica, não sei para vocês, mas para mim fica. Quando ele fala é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, é que é como se, mesmo que doa, mesmo que você tenha cicatrizes e machucados, não, não é preciso olhar somente para isso. Até porque se a gente for olhar somente para isso, a nossa vida vai ficar extremamente pesada. Não é verdade? E a gente precisa também, sobretudo, conseguir ressignificar isso. Dentro da gente
tem aquilo que a gente escolhe alimentar. Ou você alimenta a sua tristeza, ou você alimenta a sua raiva, ou você alimenta a felicidade e a forma como você olha o mundo. Ele dá dois caminhos. Ele traz pra gente o olhar de quando a gente culpa o outro, os defeitos do outro, e daqui a pouco ele olha para você mesmo. Ele fala: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Aí você culpa, mas daqui a pouco ele traz o que você vai ser quando você crescer. Aí você criança, assim como seus pais foram. E será que todo mundo cresceu? Será que seus pais cresceram? Quanto gostariam de crescer? Será que você cresceu? Será que todo mundo não tem uma criança dentro de si que às vezes ela resolve aparecer inesperadamente? A nossa infância ela é muito importante e a gente sempre vai trazer ela com a gente. Então aquela criança de vez em quando vai precisar do teu carinho, da tua atenção, de você conversar com ela, acolher. Todo adulto vai ter o seu quê, né, de infantil ali, aquela questãozinha. E, enfim, eu vou ler aqui se tem algum comentário para a gente continuar o nosso assunto. Tá. Melhorou para você, Samira, assim que você saiu e voltou? Então, quero que alguém coloque aqui se tem alguma coisa a comentar sobre o trecho dessa música, algum outro trecho, ou sobre o que eu tô falando aqui. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Para quem tá chegando agora, a gente começou falando um pouco sobre a vida, sobre o grupo, e caiu aqui na música Pais e Filhos do Legião Urbana, e estamos conversando sobre, essa construção que a gente vai aprendendo daquilo que a gente passa, de como a gente vai construindo o nosso caráter a partir dessas instituições familiar, religiosa, escolar, aprendizado. Então alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria falar a respeito justamente dessa parte. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Eu vejo isso com um alerta muito grande, porque o amanhã pode ser hoje, pode ser agora, que às vezes a gente tem costume de deixar as coisas para depois. Ah, amanhã eu faço isso. Não deixa. Amanhã eu converso com ele. Amanhã eu abraço ele. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu perdoo. Ou amanhã eu me perdoo. Só que o amanhã pode ser agora. E aí? O agora, ou seja, o agora entre aspas, que é o amanhã, passou. E você não conseguiu fazer o que deveria ter feito. Então, eu acho que essa frase é um alerta muito grande mesmo, principalmente para as pessoas que se ausentam de algumas coisas, né? Que, do carinho, do amor. E eu acho que essa, essa música, ela fala muito mais de uma outra maneira, justamente do perdão e e do, de, porque julgamos sempre, tolimos às vezes a criança de fazer uma coisa que nós gostaríamos justamente de quando éramos criança ter feito e não fizemos. Então, quer dizer, colocamos de uma certa forma uma capa. É, é, é isso que eu subentendo sobre toda essa música, mas principalmente essa parte.
Muito bacana. E realmente eu acho que fala do perdão, e além do perdão, é tipo assim, cara, por que que você vai se apegar tanto no que doeu e no que foi, e a vida tá aí passando? Quantas vezes a gente prolonga o nosso próprio sofrimento? E aí tem uma frase que tá na apostila do Reiki, nível 1, que eu lembrei agora, que tem assim, não sei quem foi que disse, tá lá a citação, mas assim: "Pedi a Deus que tirasse a minha dor, e ele me recomendou", alguma coisa assim, "desistir dela". Então, às vezes a gente quer curar a dor, mas só falta a gente desistir da dor. Desistir de que doa, porque muitas das vezes a gente fica ali cutucando a nossa ferida e fica ali alimentando aquela dor. O que que o outro fez comigo? O que que o outro fez comigo? O que que o outro fez comigo? O que que o outro me machuca? E quanto mais a gente presta atenção nisso, mais isso fica recorrente. Mas o outro vai machucar. Então, a resposta já sempre está aqui dentro. Por que que doeu o que o outro te fez? Está aqui dentro. E realmente, será que às vezes a gente não está fazendo tanta questão de ficar com raiva, de ficar magoado, qualquer coisa que seja? Eu falo assim para vocês, para mim, que a vida tá aqui, né, a gente se incomoda tanto e a gente passa muito tempo se incomodando. Enquanto a gente se incomoda com tanta coisa com essa tanta coisa que a gente se incomoda vai, ó, igual cupim, igual cupim, come a madeira, vai comendo a gente, assim. Isso vai transparecer no nosso rosto, no nosso semblante, nos nossos órgãos, na nossa saúde interna, externa, na nossa alma, no nosso emocional. E quem não erra, né, na verdade? Então acredito que a gente possa trazer mais leveza para nossa vida e viver um dia de cada vez, viver. Diz aquela pessoa que machucou tanta gente, ou que a gente até tem um ranço dela, às vezes ela já tá ali, ó, pode ir amanhã, né. E também compreender que muitas pessoas que são ruins e que fazem maldade, aquela maldade habita nela. O egoísmo habita nela. Você já percebeu que a gente, assim, nesse caminho de transformação, eu acredito que quem tá aqui hoje no grupo é porque quer a sua melhor versão, quer melhorar o seu interior, não é verdade? Responde aí pra mim se sim ou não. Então, nesse caminho do autoconhecimento, quantas vezes você não tá melhorando e quando você percebe que pode estar pesando a mão, ou sendo egoísta, ou repetindo o comportamento antigo, né, ou uma ruindade, alguma coisa assim. Quando você percebe que você está reproduzindo aquilo que você tanto critica no outro, isso não dá um incômodo? Não dá uma coisa assim, quando você se pega errando? Agora você imagine quem faz isso como respira. Aquilo já tá nele, já tá nele. Você imagina alguém agir assim? Não digo que quando a pessoa comete algum desses crimes, como esse
caso que tomou uma proporção muito grande do cara que discutiu no trânsito, se sentiu incomodado, pegou lá, matou o gari e saiu andando. Foi pra academia, foi fazer suas coisas. Realmente todo mundo tem que pagar pelos seus crimes. Foi um ato de muita crueldade. Agora você imagina o quanto que é podre por dentro, para a pessoa ter uma atitude como essa? O quanto que nós ficamos indignados, dá uma raiva e desperta um monte de coisa na gente. Mas parando para pensar o quanto não tá tão ruim ali dentro, quanto essa alma precisa evoluir para aprender que o mundo é para todos, que o outro tem o mesmo direito que ele, que toda a vida importa, independente da classe social da pessoa, independente de qualquer coisa. Você consegue se imaginar agindo como ele agiu? Tem que estar muito podre por dentro para fazer determinadas coisas nessa vida, né? Enfim, acho que a gente passeou aqui bastante, deu para refletir sobre muitas coisas, principalmente sobre como a gente tem levado a nossa vida, e refletir também pelo que a gente vê ao nosso redor. Sempre coloco aqui que não é pra gente levar a culpa pra gente, é pra gente pegar leve com a gente mesmo, mas sobretudo a Eliane colocou, e aí vamos voltar, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há, e não houve amanhã para uma dessas 2 partes, que foi quem se foi. Verdade. E uma coisa que tá em outra música, que é do Titãs, é caminhando que se faz o caminho. Então a gente não nasce sabendo de tudo, e quanto mais a gente sabe, mais percebe que não sabe, e mais entendemos que precisamos aprender. Hoje aqui, estamos aprendendo mais um pouquinho, e esse pouquinho que a gente aprende hoje vai fazer toda a diferença para amanhã. Bem, então vamos preparar para nossa meditação de cura. Se você tiver aí um negocinho que precisa diluir, que você precisa liberar, permita-se. Vamos lá? Respirando profundamente, puxando e soltando ar. Inspirando profundamente, puxando e soltando ar. Fechando seus olhos, relaxando seu corpo. Pode colocar água do seu lado para ser energizada, para depois você tomar. Se você esqueceu de colocar, não tem problema, tá? Respirando profundamente, puxando e soltando ar. Nesse momento, seu corpo começa a sentir sinais de que ele vai começar a receber uma energia muito pura sendo canalizada. Nesse momento, cada parte do seu corpo vai relaxando. Os ombros vão percebendo que não precisa carregar o mundo nas costas. A sua mente vai perceber que ela não precisa ficar o tempo todo trabalhando na potência máxima e que ela pode sim descansar e produzir mais levemente. Seu coração vai percebendo que agora é a hora dele continuar bombeando, mas bombeando num ritmo cadenciado,
que o seu corpo precisa nesse momento. O seu corpo vai percebendo o ritmo que precisa da digestão, da respiração. Todo o seu corpo vai ficando completamente sincronizado, trabalhando da forma mais inteligente e eficiente possível. E agora, você visualiza uma luz branca. Essa luz branca vibra muito forte na sua tela mental. E você pode notar que essa luz branca ela vai ficando rosada, vai ficando rosa, rosa, rosa. E quem conhece pedra pode visualizar um quartzo branco, um quartzo rosa agora, uma ametista, ou um lilás bem clarinho, um rosa claro, um rosa um pouco mais forte. Mas se concentra nessas duas cores. E hoje vamos canalizar o quarto raio rosa da Fraternidade Branca. Quarto raio rosa. Respirando profundamente, enquanto os mestres vão se encontrando conosco. Nesse momento, o terceiro raio rosa traz o amor divino, o amor incondicional. E Mestra Rowena traz para nós a capacidade de amar divinamente, de amar apesar de qualquer coisa, ensinando o amor a si mesmo, ensinando coisas tão importantes para o nosso aprendizado como seres aqui nesse mundo. Mestra Rowena vibra conosco agora o amor. Mestra Kuan Yin também presente, com a misericórdia divina, trazendo leveza para o nosso coração, para o nosso chakra cardíaco. Você sente agora uma mão suavemente tocar no seu peito. Você sente uma luz rosa vibrar intensamente no seu coração. E essa luz vai se expandindo por todo o seu corpo, por todas as extremidades. Essa luz vai expandindo para os seus ombros, para o seu abdômen, para a sua cintura, irradiando para os seus braços até a mão, irradiando para a sua testa, para a ponta dos seus dedos dos pés. E essa luz rosa toma conta de todo o seu corpo, nutrindo seu sangue, desentupindo suas artérias, regularizando sua pressão arterial, cuidando de sintomas e de problemas cardiovasculares,
atuando também na prevenção do desenvolvimento de doenças. Vai tocando no seu pulmão, limpando o seu pulmão, filtrando o seu pulmão, oxigenando, limpando sua caixa torácica, pulmão direito, esquerdo, os alvéolos. Isso, vai restaurando, vai irradiando por todos os seus chakras. Uma verdadeira cura emocional e interior, removendo todo e qualquer sentimento de angústia, removendo todo e qualquer sentimento de angústia, todo e qualquer sentimento de vazio, de falta, de tristeza, e vai colocando no coração leveza, esperança, fé, boa vontade, perseverança, amor, capacidade de construir e reconstruir, transformação, um ímpeto muito forte de seguir em frente, inspirando profundamente, trabalhando também o desapego, desapego em todos os níveis, até mesmo o desapego no campo espiritual, tanto no material quanto no afetivo e também no espiritual. O raio rosa vai trazendo para gente uma tranquilidade, uma paz incrível. A tranquilidade e a certeza que já estamos melhor do que quando começamos, que o segredo da cura, que a harmonia está dentro de nós. Não precisa você buscar fora o que já tem aí dentro. Você já é cheia de amor. Dentro de você habita o amor. Então exale o amor e você sempre terá amor caminhando junto de você. Irradie confiança e acreditar, e acreditarão em você. Realce todas as suas potencialidades. Agora coloca a mão bem no seu coração, as duas mãos. E repita: eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pela minha moradia,
Eu agradeço pelo meu alimento. Eu agradeço pela minha existência. Eu agradeço pela minha capacidade de amar. Eu agradeço pela minha capacidade de lutar por mim. Eu agradeço pelos meus dons. Eu agradeço pelas minhas habilidades. Eu agradeço pela minha saúde. Eu agradeço pelo meu bem-estar. Eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço por tudo. Vai sentindo o raio rosa, sentindo os anjos e sentindo a leveza que está tomando conta do seu coração. Toda a água da sua casa está sendo energizada. Toda a água da minha casa está sendo energizada nesse momento. As águas que estão na geladeira, na caixa d'água, no filtro, todas as águas estão energizadas. Inclusive essa água que está próxima a mim também está energizada. Todos os mestres, pela mestra Rowena, o amor incondicional, o amor divino. Sinta que a mestra Rowena te abraça. Isso, respirando profundamente. Agora você vai visualizando uma luz amarela. Isso, te despertando para a abundância, para a criação divina, prosperidade, para o novo, para o bem maior, para a espiritualidade. Pode abrir seus olhos. Tomar a sua água. Agora vamos trocar as nossas impressões.